Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Anya Blanchard. Anya Haley Blanchard nasceu no dia 22 de junho de 2000 em Northport, Alabama, filha de Elijah Blanchard, um empresário na Inglaterra, e Angela Haley Harris, uma enfermeira. A Anya era a segunda filha de 4. Era muito apegada ao seu irmão mais velho. Ele era meio que o seu protetor. O casamento dos seus pais não durou. Eles seguiram suas vidas e se casaram novamente. A sua mãe atualmente está casada com o lutador de peso pesado da UFC, Walt Harris. Apesar disso, a família era bem unida, incluindo madrasta e o padrasto. Todos se davam muito bem. A jovem foi descrita como sendo uma pessoa atenciosa, comunicativa, estudiosa e que adorava crianças e esportes. Inclusive, durante o ensino médio, ela jogava softball, representando a sua escola. Aos seus 16 anos de idade, ela conseguiu seu primeiro emprego como ajudante de cozinha e trabalhou lá até ir para a mesma faculdade que o seu irmão mais velho estudar educação infantil. Como essa faculdade ficava a cerca de 2 horas da casa da sua mãe, ela se mudou para um apartamento com uma amiga para ficar mais próximo da faculdade. No dia 23 de outubro de 2019, a Anya, que a essa altura estava com 19 anos de idade, foi visitar a sua mãe e o seu padrasto na casa deles e saiu de lá por volta da meia-noite daquele dia. Ela chegou a enviar uma mensagem para uma amiga, dizendo que após sair da casa da sua mãe, ela iria se encontrar com um homem que tinha conhecido em um aplicativo de namoro. Porém, naquela noite, ela não retornou para sua casa e no dia seguinte não atendeu às ligações da sua família nem da sua colega de quarto. Dessa forma, no dia 24 de outubro, a sua família reportou seu desaparecimento para a polícia. Já no início das investigações, os policiais conseguiram localizar através de imagens de vídeos de vigilância que a jovem esteve em um posto de gasolina em Auburn, na madrugada do dia em que desapareceu. Embora o seu celular não tenha sido encontrado, a polícia conseguiu recuperar os registros dele para rastrear os seus movimentos. Dessa forma, foi possível identificar que o telefone saiu de um posto de gasolina em Auburn e foi em direção a um local onde tinha apenas mata verde. Ficou um tempo nesse local, depois voltou em direção ao posto de gasolina. De lá foi em direção a um colégio, perdendo o sinal ou sendo desligado por volta das 23 horas e 47 minutos do dia 23 de outubro. O veículo da jovem foi visto pela última vez em um vídeo de um leitor de etiquetas ao sul do colégio, onde o celular dela tinha perdido o sinal. No dia 25 de outubro, o carro da Anya foi encontrado. Ele havia sido abandonado próximo a um complexo de apartamentos em Auburn. Ele estava bem danificado e foi encontrado sangue no banco da frente do passageiro. Foram feitos testes com esse sangue e foi confirmado que ele era sim o sangue da jovem desaparecida. Também encontraram no carro um buraco de bala na porta do lado do passageiro e cápsulas no porta-copo esquerdo. O carro também estava com um cheiro muito forte de produtos químicos, como se alguém tivesse tentado limpar tudo antes de fugir. Essas evidências encontradas sugeriam que a Anya havia sido vítima de um crime. Por causa disso, no dia 30 de outubro, uma força de várias agências da polícia, incluindo o FBI, foi formada para ajudar nas buscas. Esse caso também foi bastante noticiado nas mídias locais e nacionais, com a ajuda do padrasto da jovem, o Walt Harris. No dia 6 de novembro, a polícia divulgou uma imagem de um vídeo de vigilância de uma pessoa considerada de interesse. O nome dessa pessoa era Ibrahim Yazed, de 29 anos de idade, que morava em Montgomery, Alabama. No momento desse desaparecimento, ele tinha sido libertado da prisão sob a fiança no valor de $295 mil. Ele havia sido acusado de posse de tóxicos, roubo, sequestro e tentativa de homicídio. Mas a ficha criminal dele era bem maior. Em 2012,
Ele também tinha cumprido pena por tentar tirar a vida de 2 policiais por ter batido no carro deles, e em 2017 ele tinha sido preso por agredir um policial. As imagens do vídeo de vigilância mostravam que ele estava em uma loja de conveniência comprando bebida alcoólica ao mesmo tempo que a Anya, e no vídeo dá para perceber que ele fica olhando fixamente para ela. Câmeras de vigilância também o capturaram saindo do lado do passageiro do veículo da jovem. As filmagens de vigilância de um outro posto de gasolina mostraram ele entrando no lado do passageiro do veículo dela e, juntos, eles deixam esse posto de gasolina. Além das imagens, uma testemunha se apresentou para a polícia dizendo que tinha visto a Anya e o Ibrahim conversando do lado de fora desse posto de gasolina próximo ao carro dela. O rapaz a teria forçado a entrar no carro e eles teriam saído de lá contra a vontade da Anya. Com todas essas evidências, no dia 7 de novembro, a polícia emitiu um mandado de prisão para o Ibrahim com a suspeita de sequestro de 1º grau. Ele foi encontrado em Pensacola, na Flórida, e ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir. Tiveram que pegá-lo à força para levá-lo para a delegacia. Em seguida, ele foi extraditado de volta para o Alabama. Porém, durante as investigações, os policiais descobriram que o Ibrahim teve ajuda para cometer esse crime. No dia 22 de novembro, um homem de nome Antoine Fisher foi preso sob a alegação de ter descartado provas desse caso, e ele também teria fornecido transporte para o seu amigo fugir. O Antoine também já tinha sido preso. Ele tinha cumprido 3 anos de prisão por participar em um assassinato relacionado ao tráfico de tóxicos. No dia 25 de novembro, um terceiro suspeito foi preso, o David Johnson Jr. Ele foi acusado de saber de tudo sobre esse crime e não colaborar com a polícia. Porém, posteriormente, as acusações contra o Antoine e o David foram retiradas por falta de provas e eles foram libertados. No dia 25 de novembro de 2019, foram encontrados restos humanos, roupas que pareciam com as que a Anya estava usando no dia em que desapareceu, e um projétil de chumbo em uma floresta no condado de Macon. Essas evidências foram levadas para fazerem testes, e no dia 27 de novembro foi divulgado que esses restos mortais eram sim os da Anya. Também foi determinado que a causa da morte dela teria sido um ferimento à bala em sua cabeça. As acusações contra o Ibrahim então foram atualizadas de sequestro em 1º grau para assassinato capital. Atualmente, ele enfrenta 2 acusações de homicídio capital, uma por cometer esse crime e outra por ter tirado a vida de uma jovem de nome Stephen Hamby em 2018. No dia 3 de junho, foi realizada uma audiência, porém a sua sentença oficial ainda não foi divulgada, mas os promotores estão buscando a pena de morte. Em novembro de 2022, entrou em vigor a Lei de Anya, que consiste em não garantir fiança para vários tipos de crime. Anteriormente, apenas acusados de terem cometido crimes capitais não teriam direito à fiança. Essa lei abrangiu esses crimes para incêndio criminoso, roubo, violência doméstica, agressão, sequestro, entre outros. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. O Ibrahim nunca confessou ter cometido esse crime, mas ele foi filmado. Todos os passos dele foram gravados por câmeras de vigilância. E contra essas evidências não tem muito o que argumentar. Triste que esse caso tivesse que acontecer para que a lei fosse mudada. O Ibrahim já era um criminoso conhecido. Ele já havia sido condenado. Ele não deveria estar solto no momento em que esse crime aconteceu. Bom, mas agora esperamos que sejam bem poucos esses casos que caibam fiança. Cometeu, seja qual for o crime, tem que pagar a sua pena. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!